Salve, salve, sejam bem-vindos. Eu sou o José Cassiano e você está no canal Prosa de Monte Alegre. Nós trazemos então aqui nessa série histórica mais um capítulo. Como é que foi então o comércio na região de Cidade Nova, Monte Alegre e depois Telêmaco Borba? Então, para a gente falar sobre comércio, temos uma pessoa especial aqui, o ilustríssimo Jimenez. Mas antes disso, a gente vai falar então da origem. Então, onde que começa o comércio na nossa região? O primeiro assim, de forma emblemática, inclusive, surge então na barranca do Rio Tibagi, que eram então as balsas que vinham da região de Campina dos Pupos, do Lajeado, e eles traziam então os víveres, cachaça, inclusive, fumo, então que traziam, e fazia ali na beira do Rio Tibagi, o povo descia da Fazenda Monte Alegre, da Vila da Harmonia ali, eles desciam na barranca do Rio Tibagi, então ali começa o primeiro momento do comércio nessa região. Então, desse tipo de comércio, então, é o início, é a origem do comércio na região de Telêmaco Borba. Estamos aqui então no estúdio JRBM Produtora, e a Joyce está conosco e ela vai dar uma fala agora. Boa tarde, seu Jimenez. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Está contente de receber o senhor aqui, uma figura ilustre aqui do nosso comércio, né? Uma das lojas pioneiras da avenida aí. Até eu comentar rapidinho aqui, né? Nos anos 90, quando a prefeitura, uma época, trocou as placas de todas as ruas da cidade... Aí eu lembro que tinha assim o nome da rua, uma placa de ferro fundido, não sei o que era aquilo, e aí uma cortesia, né? E aí quando foram instalar lá em casa, eu tava lá, era criança, e aí tinha duas opções, né? Aí uma delas era Armarinhos Paraná. Daí eu falei assim, não, tem que ser essa aqui, né? Porque é a loja da professora Neuza. E aí a gente ficou alguns anos lá. A placa de casa era do Armarinhos Paraná, sabe? E aí depois, quando foi trocado por essas placas de poste, de rua e tal, a gente guardou a placa e pôs lá atrás, né, pai? Tá guardada mesmo. É uma placa tá guardada lá mesmo. Muito bonita mesmo. Era fundido, né? Era fundido. Era fundido. Eles pediram uma colaboração para nós, porque era para fazer uma placa simples, mas eles preferiram gastar mais, pedir colaboração e fazer uma coisa bem feita. E a gente participou disso aí. Então é isso. Eu queria dar um recadinho para o pessoal que está assistindo, para lembrar de seguir a gente no Instagram. Então no Instagram, @Prosa de Monte Alegre, e também acompanhar aqui o trabalho da produtora, da JRBM, né, no Instagram, @JuninhoBetim. Quem tá aí no canal, lembra de deixar o like no vídeo, compartilhar, né, com quem gostaria de conhecer um pouquinho dessa história aqui, e também verificar a inscrição no canal. Toca o play. Então, só para fazer assim, a gente vai explorar o senhor bastante, até porque quando eu falo então desse início, da origem do comércio, daí quando a gente chega no período da Cidade Nova, até eu marquei aqui então, tinha uma rua ali que era conhecida como a Rua dos Turcos, na verdade eram os árabes, né? Mas então a gente tem nesse começo da movimentação do comércio na região ali, que a avenida era de terra, né? Enfim, não tinha infraestrutura ainda, tinha os açougues, tinha os hotéis. Então toda essa história, como o senhor já está fazendo então quase 60 anos de história de comércio, né? Então a gente, com a sua presença aqui, a gente tem certeza que a gente vai trazer assim, essa história, contar, né, das dificuldades, assim, do sucesso, enfim, dos amores e das dores que se passaram nesse tempo e nesse período, né? Então, fazendo essa cronologia assim, o senhor veio de São Paulo, a sua família era uma família grande, como é que é? O que o senhor conta da sua família, da origem sua? E da onde que o senhor vem, lá do estado de São Paulo, né? Eu sou natural de Tupã,
Meus pais, minha mãe italiana, meu pai espanhol. Os dois se casaram no Brasil, mas a origem são essas. E eu nasci em Tupã e meu pai já era madeireiro. Ele fornecia dormento para Estrada de Ferro. Para a Estrada de Ferro Paulista de São Paulo, morando em Tupã. Aí meu pai resolveu vir para o Paraná. Eu tinha em torno de 9 anos, mais ou menos, a hora que ele veio para o Paraná. E ele arrendou uma serraria perto de Nova Esperança, e ali eu fiquei até os meus 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, eu fui aventurar a minha vida. Eu acabei indo para São Paulo, porque eu tinha um amigo lá que mexia com vendas de perfume, essas coisas. E aí eu fui lá e ele me arrumou um serviço, mesmo sem eu não tinha documento nenhum. Não tinha documento, não tinha carteira de identidade, não tinha nada. Entendeu? Só tinha o registro de nascimento. Com 13 anos. Com 13 anos. Aí fui lá e ele namorava uma senhora, uma menina, que era gerente da joalheria Worms na Rua Direita, em São Paulo. E ele fez uma banquinha de perfumes. Que eu já fui logo para um movimento grande mesmo, Rua Direita de São Paulo. Já fui no centro de São Paulo, na Rua Direita, número 91. E lá eu fiquei lá 2 anos vendendo na banquinha. Entendeu? Eu vendia na banquinha e tal, e foi. Aí aconteceu que um rapaz lá, que era amigo dele também, ali na ladeira Porto Geral, em São Paulo, abriu uma banquinha para vender lenço de bolso, lenço de pescoço, meia, camiseta, lenço de cabeça. E eu fui para lá, trabalhar lá. Mas o senhor nunca tinha mexido com comércio, com nada? Não. Assim, corpo a corpo? Até aí não. Até aí não? Até aí não. E aí fiquei lá uns tempos e tal. E aí um dia, um senhor chegou, todo engravatado, terno bonito e tal, com sapato, e gritando para mim: moleque, você tem meia aí? Eu preciso de um par de meia aí. Olha aqui, ó, esqueci minha meia agora, tô indo para uma reunião importante aí e tal. Aí eu coloquei ele sentado, tinha uma cadeirinha do lado, coloquei ele sentado, tirei o sapato dele, coloquei a meia nele, coloquei a meia, coloquei o sapato e tal. E ele me deu uma gorjeta e falou assim: rapaz do céu, ó moleque, se um dia você for para o Paraná, eu sou o gerente geral da Fugante, em Londrina. Você chega lá e pede para falar comigo, está aqui meu cartão. E casualmente um dia deu certo de eu vir para Londrina, e eu fui lá, e aí eu vim embora para o Paraná, de novo. Aí, isso com 13 anos? 14 anos. 14 anos. 14 para 15 anos já, porque eu fiquei 2 anos em São Paulo. E aí fui trabalhar na Fugante, ele me deu em Arapongas para me distribuir. Mas como é que o senhor chegou lá em Londrina, assim? Pois é, eu cheguei... são detalhes, né? Eu vou contar o detalhe, então. Eu cheguei lá, quando eu cheguei eu vi aquele monstro daquele prédio lá, eu falei, meu Deus, né? Cheguei na portaria, na secretária lá, eu falei, ela falou, o senhor quer marcar? Você quer marcar? Porque ele demora 4, 5 dias para atender, não atende assim, não. Aí eu insisti com ela, falei, fala para ele que é aquele moleque que vendeu um par de meia para ele lá em São Paulo. Ela falou, mas não adianta. Eu falei, mas faz favor. E sentei lá, né? Aí dali a pouco ela veio e falou assim, é para o senhor pegar o elevador, é 14º andar. Ele está esperando o senhor lá. Ou está esperando você lá. Porque era moleque, né? Está esperando você lá. Tá bom. Subi lá. Resultado. Já só fui para São Paulo lá, acabar de acertar minhas coisinhas, pegar minha mochilinha e vim embora para Arapongas. E fechou o negócio com ele, então? Dá na hora. Na hora. Ele falou, você vai ser coordenador da distribuição de gás nosso em Arapongas. E eu vou levar você lá. Quer começar agora ou quando? Eu falei, não, peraí, deixa eu ir em São Paulo. Mas você vai voltar? Vou voltar. Aí fui em São Paulo, 3 dias depois eu peguei o ônibus e vim embora. E ele me levou de carro em Arapongas, me apresentou para o gerente, falou, esse é o responsável
passa tudo para ele de distribuição de gás. E eu fiquei entregando gás em Arapongas. Aí sim, aí eu fiquei 3 anos com ele, aí eu fui para Pernambucana. Aí eu trabalhei na Pernambucana. Trabalhando na Pernambucana. Aí trabalhei na Pernambucana 1 ano. Aí o gerente mandou eu lavar o carro dele, sábado de tarde. Eu falei, a loja já fechou, meu filho, eu não vou lavar carro teu, não. Eu lavo durante o expediente, mas agora não. Aí não voltei mais na Pernambucana. Aí fui para trabalhar numa outra casa, na Casa dos Retalhos. E aí lá eu fiquei. Aí eu fui fazer o curso de aperfeiçoamento do professor secundário em Londrina. Nós começamos em 117, terminamos em 32, eu fiquei em 3º lugar. Aí choveu convite para me lecionar. Tudo que era prefeito de cidade ali do interior, Luanda, Santa Isabel de Ivaí, Terra Rica, Floraí, inclusive, os prefeitos foram falar comigo. A melhor oferta... Então esse curso habilitava para... eu tenho, inclusive... Como educador. Eu tenho como educador, entendeu? Curso de aperfeiçoamento do professor secundário. Então eu dava aula para contabilidade, eu dava aula, entendeu? Eu já dava no 2º grau, eu não dava para molecada, eu já dava... Tanto é verdade que a razão de eu vir para Telêmaco Borba é que o gerente da Pernambucana, lá de Floraí, na época, era meu aluno. E ele foi transferido para cá, e nos finais de semana ele ia lá namorar uma professora e ele ficava na minha casa. Essa é a razão que eu cheguei em Telêmaco Borba. Porque ele dizia para mim assim, professor, o negócio é o seguinte, Deus me abençoou, eu vendo 3 vezes mais lá em Monte Alegre, lá no Telêmaco Borba, ele fala desse jeito, do que eu vendia aqui. Então eu estou muito feliz lá, mas muito feliz. Ficou, né? Uhum. Aí aconteceu um acidente com o filho do prefeito e um aluno. O filho do prefeito deu um tiro no aluno lá e tal. O filho do prefeito estudava de manhã e o aluno estudava à noite. Aí deu uma confusão lá e tal. Eu aprendi a arma do moleque, eu mandei para o delegado e uma confusão. E aí o prefeito não gostou e começou a cortar meus negócios. E o amigo meu, que trabalhou comigo na Pernambucana, tinha aberto em Arapongas o Armarinhos Paraná. E estava indo muito bem. Ele soube disso, foi atrás de mim. Falou, largue mão de tudo isso, cara, vamos abrir uma loja. Aí surgiu a loja do Armarinhos Paraná em Telêmaco Borba. Entendeu? Eu vim para cá e a gente... Mas nessa época, me desculpe, nessa época então o comércio ele girava, as principais lojas, elas trabalhavam com confecções já ou não ainda? Algumas sim. A maioria são árabes, né? Turcos, né? A maioria que tinha. Tanto é verdade que quando nós... Porque eu tinha sócio, né? Eu não tinha dinheiro para abrir a loja sozinho. Nós abrimos a loja com um capital de 27 mil, 15 mil, 5 mil cada um, 3 sócios, eu e mais 2, eu arrumei 5 mil. Vendi um Jeep, um Fusca e um jogo de quarto. E 2 coleções de livro. Fiz 5 mil. Você veja como é que era o dinheiro. Fez uma vaquinha ali. E abrimos uma loja com 15 mil e fizemos, aliás, com 27 mil, 15 mil e ficamos devendo 12 mil. Então era em 3, né? Aí a gente estava para ir para Assis Chateaubriand. E no fim eu falei com ele e tal, ele falou, pô, então vamos lá ver. E a gente veio para cá, chegamos aqui 10 horas da manhã, não tinha 1 metro de asfalto do Imbaú para cá, tudo terra. E a gente chegou, conversou com o gerente da Pernambucana, era 10 horas da manhã mais ou menos, e falamos com ele, ele falou, não, é aqui, porque a Pernambucana só vende tecido e nós queremos vender confecção. Vou mandar todo cliente que vier aqui e quiser confecção, mando tudo para vocês, tem que ser aqui. 7 horas da noite nós compramos uma loja da dona Ermelinda, do mesmo dia. Uhum. Isso foi dia 27 de janeiro. Ela estava indo embora? O que era? O filho dela, ela era uma mulher muito séria, e ela era de Ponta Grossa.
E o filho dela tinha roubado um Fusca e caído ali no rio, ali no não sei aonde ali, e pegaram e prenderam ele. E ela era muito amiga do gerente da Pernambucana. E ela falou para ele, falou, estou passando uma vergonha, eu quero vender essa loja o mais urgente. Era Casa Colorado. Mas já era o prédio da... É onde nós estamos. Já era aquele prédio, a loja dela. Só que aquele prédio que eu comprei, eu demoli. Tem até as fotos de demolição. Eu demoli e fiz outra. Pode ver que tem uma foto e a outra foto que é atual. E a foto que era essa antiga. E aí, então, eu acabei vindo para cá. Eu não posso deixar de dizer aqui os méritos da minha mulher. Eu preciso dizer isso. Por quê? Nós já estávamos em Floraí, assim, socialmente muito bem. Eu já era diretor do colégio, muito respeitado na cidade. Morávamos já numa casa boa. Nós já tínhamos comprado uma casa lá. E eu disse para ela, olha, estamos indo para o tal de Teleco Borba, mas não tem asfalto, não tem nada. Ela falou, onde você for, eu vou. Não importa. Eu estando com você, que a nossa filha mais velha tinha 3 meses de idade. Não importa. Aonde você for, eu vou, não quero nem... Isso foi em 1966. Janeiro de 66. Mas essa parte é bonita, né, pai? Quando eles vieram dar uma incerta, digamos assim, conhecer Monte Alegre, lembro que o senhor comentou, né? Onde que é isso e tal, chegaram aqui e para conversar com alguém, de noite o senhor tinha uma loja? Você vê. É coisa de Deus. Eu quero dizer para vocês que é coisa de Deus. Eu sou um cara que eu enganei Deus a vida inteira. Deus sempre pensou que eu merecia bastante, mas eu nunca mereci bastante. E Ele me deu mais do que eu preciso. Ele sempre me deu dobrado do que eu queria. Eu queria uma filha mulher, Ele me deu 2. Eu queria um filho homem, Ele me deu 2. Ainda não satisfeito, pegamos uma para criar. Então, Deus sempre... quando eu falo disso, eu me arrepio, porque realmente fui abençoado. Nós chegamos aqui, a casa que nós fomos morar era na rua Cambará, que é uma rua descida assim, e o banheiro era fora da casa, e quem passava na rua via quem estava tomando banho. Então, a gente vinha tomar banho na Pernambucana, porque o gerente da Pernambucana era solteiro e amigo nosso. A gente abria a loja às 6 horas da manhã e fechava a loja às 9h30 da noite. Aí eu ia lá na rua Cambará, pegava ela a pé, porque não tinha carro, vinha tomar banho na Pernambucana e voltava para jantar. Então foi difícil, mas Deus sempre abençoou. E aí, 5 de fevereiro de 1968, a gente inaugurou a loja. Em 68? 68. A loja fez 57 anos esse ano. É um orgulho para mim, porque ali está a minha vida, e a vida da minha família, dos meus filhos. Entendeu? Tudo que eu tenho saiu dali. Eu sou muito grato ao povo de Telêmaco Borba. Eu só tenho gratidão. Hoje eu sou telêmaco borbense. Eu vou morrer aqui e vou ser enterrado aqui. Legal. Aqui é minha vida. Legal. Aqui Deus me deu tudo. Minha mulher sempre dizia, bem, enquanto o pai Clabim, Deus lá no céu nos orientando, e o pai Clabim dando o que está dando para nós vamos ser telêmaco borbense. Ela que tinha tanta vontade de voltar para o norte do Paraná, porque toda a família dela é de lá, hoje não quer. Hoje ela também quer morrer em Telêmaco Borba. Deixa eu só fazer um comentário para a nossa audiência. Assim, esse momento, então, que o Gimenez está falando, da parte da instalação, da chegada da loja, estava vendo assim, então, podemos dizer uma guinada de comportamento. Porque antigamente as pessoas compravam, havia as peças de tecidos e as pessoas compravam então tecido para fazer as confecções.
E então essa guinada que vocês chegaram aqui no município, né? Então foi a mudança de comportamento, até porque ia começar então a mexer com confecções. Com confecções. O ouro da história do Sr. Jimenez, para comentar a respeito, depois da aquisição da loja, esse insight que ele teve de ir para a Fazenda Monte Alegre, né? Porque a situação na fazenda não tinha ainda comércio, não tinha loja, muita dona de casa, muita criança e uma dificuldade talvez de locomoção para chegar até a Cidade Nova, né? Então essa start lá nas vilas. Eu tive alguns pulos do gato, como se diz, sabe? Uma das coisas foi assim, a gente ficou sem querer. A gente ficou muito amigo do seu Périx Pacheco, que foi o primeiro prefeito nosso aqui. Seu Périx Pacheco, eu fui na prefeitura, foi a única vez que eu fui na prefeitura pedir alguma coisa. Eu falei com ele, olha, o senhor é um dos diretores da Klabin e o senhor é o prefeito. Então o senhor é a pessoa indicada para me pedir se eu posso vender na fazenda. E ele imediatamente me liberou. Imediatamente ele me liberou. E aí você veja bem, esse foi um pulo do gato. E como é que seria então os postos de venda daí? Pois é, eu não tinha carro. Aí eu fiz uma sociedade com um vendedor da Pernambucana, que tinha um Ford 48, um automóvelzinho Ford 48. No sábado de tarde, a gente carregava ele, a hora que fechava as lojas, no sábado fechava 5 horas da tarde, a gente carregava ele de mercadoria e no domingo nós saímos de madrugada. Aí a gente ia no 28, no Ouro Preto, a gente ia na Fazenda Velha, nós íamos... Eram 28 comunidades que tinha na fazenda. Então, cada domingo nós íamos numa comunidade vender. 2, 3, às vezes nós fazíamos no domingo. Aí no outro domingo ia para 2, 3 outras. Aí a minha venda subiu, né, meu irmão? Era o único jeito de você vencer os turcos. Porque eles eram fera no mercado. Você tinha que estudar bem o seu mercado para você ganhar mercado. Porque toda empresa, ela vive do quê? De faturamento. E aí realmente foi um sucesso. Deus me abençoou muito nisso. E a gente conseguiu, assim... Então chegou a ter uma competição ali acirrada entre os turcos e Armarinhos Paraná. A gente... Na verdade é assim, eu consegui captar a amizade de todos eles. Então, às vezes, na segunda-feira, as senhoras deles faziam pão sírio e levavam para mim. O Omar, por exemplo, da Casa Brasil, que era o mais forte na época, o Omar, por exemplo, ia para São Paulo junto comigo fazer compra. O Omar, por exemplo, convidava eu para ir lá na casa dele comer esfirra, turca, esse negócio todo. Então eu conseguia entrar, concorrer com eles com amizade. Eu nunca bati de frente. Porque quando eu via que um cliente queria um produto meu e eles tinham o produto, eu ia lá, comprava o produto dele e falava, não, eu estou comprando para um cliente meu, para você não perder a venda. E eu ia para lá não perder a venda. Entendeu? Então eu consegui equilibrar isso, que depois que eles foram para Foz do Iguaçu, quando vêm aqui, vão me visitar. Até hoje. Vem aqui, vão me visitar, entendeu? O Homer, por exemplo, ficou muito amigo meu, aquele da Casa Dois Irmãos lá, os 2 irmãos, quando vêm aqui, vão tomar café comigo lá na loja. Então isso para mim foi um motivo de muito orgulho e é bênção de Deus. E você percebia assim, então, que a cidade estava crescendo? Era perceptivo? Era perceptivo. Tanto é verdade que você veja bem, porque não tinha 1 metro de asfalto em lugar nenhum, entendeu? Poeira. E a gente brincava, ó, essa é poeira branca, é poeira do dinheiro. Poeira boa. E assim foi, sabe? E a gente sempre... É assim, a minha esposa, ela pediu uma vez desquite. Por quê? Porque eu não parava em casa.
Eu viajava direto. Era São Paulo, eu ia muito para Fortaleza comprar confecção, que lá era bem mais barato que aqui em São Paulo. E eu viajava direto. Aí um dia ela falou para mim assim, daqui uns dias você chega aqui, seus filhos não sabem que você é pai deles. Então, ou a família, ou o negócio, você escolhe. Aí sim, aí eu comecei a comprar terra. Eu ganhava dinheiro, eu comprava terra. Porque antes eu ganhava um dinheiro, eu abria uma loja de sócio. Aí depois que a gente já tinha estruturado, eu já tinha comprado a parte de todos eles, né? Então aí já é uma parte bem mais para frente. Uhum. E com relação, por exemplo, assim, às tendências, porque hoje você entra na internet e você vê o que está rolando, o que é moderno, o que já não usa mais, tal. Naquela época, como é que vocês descobriram a tendência assim? Vai ser usado isso, vai ser usado do tipo de lingerie, agora vai ser feito assim. Como é que era essa sacada? Voltando atrás, eu vou responder essa pergunta para você. No primeiro ano, a gente montou a loja com capital de 27, com dinheiro de 15. No primeiro ano, nós demos um balanço, a loja tinha 50 de mercadoria e tinha 15 de dinheiro no banco. Aí o meu sócio falou, tem duas coisas, ou ficamos em 2 agora, ou eu estou comprando uma loja lá em Maringá, num turco lá. Ficamos em 3 aqui e você entra na sociedade daquela lá. Ficamos em 3 lá também. Ótimo. Fizemos isso. 1 ano. A loja aqui continua explodindo de venda, e Maringá patinando para vender. Aí ele falou, agora você escolhe, ou você fica em Maringá, ou você fica em Telêmaco. Você vai ficar com uma loja agora. Vamos acertar que você tem capacidade para ficar com a loja. Esse sócio é outra bênção de Deus. O nome dele é Alberto de Oliveira. Esse cara, e ele já tinha comprado o prédio do seu Crescêncio Pereira de Godoy, que era dono do predinho lá. E ele já tinha comprado. Aí separamos e eu fiquei pagando aluguel para ele 1 ano. Aí no final do ano, aí separamos. Eu tinha uma clientela de harmonia, esposas de médico, a dona Maria Antônia, Vera Benetti, como é que era o nome da outra? Enfim, essas senhoras todas, senhoras de engenheiro, e viraram todas minhas clientes. E elas queriam uma mercadoria melhor. E o meu sócio falava, não, principalmente roupa íntima. Elas queriam uma mercadoria melhor. Eu separei a sociedade. No outro dia eu comprei passagem, peguei o ônibus e fui para o Rio de Janeiro. Fui comprar sutiã, calcinha, camisola. Diferenciado daí. Diferenciado, né? Na época era... Putz, como é que é o nome? Hoje é... Tem a Demilos? Demilos. Na época era Demilos. Primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei sócio. Aí, cara, aí a minha venda estourou. O senhor ia no Rio de Janeiro? Comprar isso. Ia de ônibus. Aí eu comprei uma Vemaguete. Para mim, até então eu não tinha carro. E aí, então, a gente fez esse trabalho. Graças a Deus deu muito certo. E aí ele chegou no final do ano e falou para mim assim, compra o prédio de mim. Eu falei, mas de que jeito? Ele tinha pago 70 mil no prédio. Ele falou, eu quero 100. Eu falei, ô louco. Ele falou, mas deixa eu te falar como é que eu quero. 3 anos para você me pagar. Eu falei, é meu prédio. Meu prédio. Tá resolvido. Tá resolvido. É meu prédio. Não tem dúvida nenhuma. Não quero nem saber. 3 anos para pagar, eu vou pagar. E aconteceu isso. Aí eu comprei o primeiro predinho ali. Na avenida ali. E aí, graças a Deus, Deus me abençoou muito, 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 muito. A gente começou a ter uma clientela muito boa. Todo o pessoal no sábado, de todos os acampamentos, vinha para a loja. Você sabe o que eu tinha debaixo do balcão? Uma garrafa de pinga. Enquanto as esposas compravam, eles ficavam tomando uma pinguinha comigo ali. Era a época, né? Hoje, Deus o livre, se você fizer isso, você vai preso.
Mas tudo foi... Fazia um agrado ali. Fazia um agrado ali e tal, né? E eu sempre tive muita facilidade de... Isso eu aprendi também na psicologia e na didática, né? Para dar aula, né? Filho feliz, o pai abre o bolso e faz o que você quiser. Então vinha criança lá, por exemplo, eu tenho uma história, até o Severo lembrou agora. Eu tenho uma história, quando foi abrir a porta da loja, no dia 5 de fevereiro, nós estávamos esperando das 9 horas para abrir, porque era a inauguração, né? Uma criança chorando na mão da mãe. Aí eu ergui a porta um pouquinho, ela falou assim, ele está chorando porque ele quer uma subida de sorveteiro ali, ó, ele está vendo ali aquele subida de sorveteiro. Eu falei para ela assim, então vamos fazer o seguinte, ó, tem um martelinho de sorvete para ajudar a vender o sorvete. A senhora me compra o martelinho e o assobio eu vou dar de presente para ele. Essa mulher foi freguesa nossa até morrer. Aquele moleque, ele cresceu. Um dia eu desço lá na loja, ele estava comprando, a mãe dele estava comprando enxoval para ele casar. Eu desço anos depois, ele estava comprando o enxoval da filhinha dele que estava vindo. As netas dele são freguesas até hoje. Do menino que eu dei o subido sorveteiro. Plantou bem plantado. Eu não sabia o que fazer. Isso é iluminação divina. Eu não tenho bola de cristal. Eu estudei psicologia. Deus me deu o poder para me estudar no curso que eu fiz lá. E eu aprendi que quando você adoça a boca de uma criança, você tira lágrimas do pai, da mãe. E a minha teoria até hoje é assim. Se você vê, eu tô almoçando. Ó, nós estávamos almoçando no Harmonia Clube esses dias, eu e minha esposa. Entrou uma senhora com uma criança. A criança chorando. Eu fui lá, brinquei com a criança, brinquei. A criança veio e sentou do nosso lado da mesa. Até hoje eu faço isso. Adoro criança. Entendeu? E isso desde os tempos que... E quando meus filhos eram pequenos, eu levava a criançada tudo lá para casa. Para brincar com meus filhos. Entendeu? Então isso é um dom que Deus me deu. E um dom que me ajudou muito a vencer na vida. Entendeu? Então, nesse momento, então, a concorrência estava aumentando? Muito forte. Aí, então, os árabes já tinham ido embora. Não, a Turquia estava aí tudo. Ainda estava aí? Estava. E aí, assim, ó, isso foi em 72. Eu cheguei em 68, 4 anos depois. 72. Abriu uma concorrência forte. Um turco de São Paulo resolveu abrir aqui. Junto com a casa que foi do Altair Luiz de Quadros, que era de São Paulo, a casa de imóveis ali, perto em frente à Pernambucana quase. Record. A Record. Aí abriu a Record. A Record tinha Harmonia, mas tinha um lugarzinho lá que a Clabin dava. Aí construiu ali e abriu ali. A Record. A concorrência ficou forte. A tocada foi... Mas, você sabe, eu sempre coloquei na mão de Deus. Porque eu nunca deixei cobrar um centavo a mais do que eu marcasse a mercadoria. Eu marcava exatamente aquilo que era o dogma comercial. Vai multiplicar por 1,8, é 1,8. Tal mercadoria, o mercado é 1,5, é 1,5. O mercado é 1,6, é 1,6. Nunca marquei um a mais, nem um a menos. Sempre certinho. Aí eu dava um descontinho, então ficava sempre mais baixo. Então eu ganhava no preço e procurava dar qualidade de mercadoria. E como o senhor falou, estava trazendo novidades, né? Porque assim, a percepção da demanda daí fazia... eu tinha uns japoneses em São Paulo na época que fazia modinha. E os turcos não compravam. Porque era um pouco mais caro. E aí abriu o campo para mim. O que é isso que o senhor falou?
Modinha, eles faziam modinha. Modinha para a senhora gorda, para a senhora magra. Eles faziam modinha. Faziam uma blusa, eles botavam aqui... a turcaiada vendia, por exemplo, sem nada. Esses japoneses, eles faziam a mesma blusa, mas eles colocavam um enfeitezinho aqui, um enfeitezinho aqui, um enfeitezinho aqui. Um realce. Um realce. A mulherada adora isso. Porque se uma mulher passar na frente da vitrine e ela vê uma blusa lá, aí ela gostei, ela volta a buscar. Ela vai até lá na frente e fala, não, eu gostei daquela, vou lá. Era onde você ganhava cliente. Porque marcava um per capita menor um pouco, para ficar igual a dos outros que não tinham esses detalhes. É o mesmo preço, ele tinha detalhe. E a mulherada... A estrutura, assim, seu Jimenez, eu acho interessante que a gente conheceu lá hoje tudo sistematizado, com sistema integrado, tudo estoque, né, e o controle, enfim. Mas nessa época e nesse começo, imagino que o senhor fazia o preço e cuidava de estoque, enfim, dava um faz tudo ali na loja, né? Você continua tocando, acompanhando formação de preço, gestão? Sim. Eu devo dizer para você que eu tive muitos percalços. Teve época que eu estava indo pela direita, eu tive que voltar aqui do zero e ir um pouco para a esquerda para depois voltar outra vez. Eu tive que fazer muitas vezes isso. Por quê? Na minha época foi trocado dinheiro muitas vezes. Entendeu? Nós tivemos um problema sério lá com o presidente lá, que você tinha dinheiro numa conta, você não podia pagar a duplicata da empresa, porque o dinheiro estava na sua pessoa física. Então nós tivemos muitas coisas para passar por aí, muitas coisas. Corta de zero de dinheiro, inflação alta. Teve uma época que nós tínhamos uma tabela, porque mudava o preço todo dia. Eu me lembro que eu fui para São Paulo nessa época, que eu não me lembro muito se foi 78 ou 75, não sei. Mas eu fui para São Paulo e comprei 500 calças. Aquela época era a calça senta-levanta, Nycron, senta-levanta, porque essa era a propaganda, porque ela não amarrotava. Antes vinha o jeans, o Top Plus. Então nessa época, por exemplo, eu fui lá, comprei 500 calças, paguei, me lembro como se fosse agora, R$7. Eu cheguei aqui e vendi tudo em uma semana a R$9,90. Voltei para São Paulo na outra semana, falei, vou comprar 2.000 calças agora. Cheguei lá, ela custava R$10. Uau. Quer dizer... Não comprava de novo... Não comprava de novo nem a mesma quantidade que eu comprei. Porque despesa de ida, despesa de volta, despesa de hotel... não tinha jeito, entendeu? Muito instável, então o mercado ele oscilou muito nessa época. Então a gente precisava trabalhar muito com a cabeça, sabe? Assim, isso aqui, ali, despesas da loja você tinha que segurar um pouco. Então é o mercado, é o comércio. Até hoje existe isso, entendeu? Até hoje existe isso. E vocês ali trocavam ideia com os vizinhos, por exemplo, mesmo que fosse de outro segmento. A gente... todo mundo sofria com isso, né? Todo mundo sofria. Então, aí que a turcaiada ficava meus amigos, entendeu? Ai, Jimenez, como você está fazendo? Você é brasileiro. Nós estamos sofrendo muito. Eu falei, eu estou sofrendo mais que vocês. Não posso fazer isso, estou sofrendo mais que vocês. Então, a vida é assim, entendeu? O que eu digo assim, por exemplo, o próprio Severo trabalhou comigo 40 anos. Ele saiu, eu montei uma loja com ele. Ele ficou 3 ou 4 anos, voltou a trabalhar comigo. Então, o comércio não é para todos. O comércio é para quem tem o dom. Ser comerciante, ele realmente exige que você tenha o dom que Deus te deu e a dedicação que você tem que ter. Mas aquele menino que vendeu um par de meia lá em São Paulo, com 14 anos, pro Arlindo, o Fugante, sim, esse PA, então ele tinha futuro. É uma coisa que sempre eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai. Olha, filho, trate o melhor que você puder, porque todos nós somos irmãos em Cristo. Então todos nós somos irmãos. Trate o melhor que você puder.
Porque tem uma... Aí é meu pai. Porque tem uma coisa, filho. Enquanto você estiver subindo, todo mundo está te aplaudindo. Agora, se você tratar bem todo mundo, respeitar todo mundo, quando você estiver caindo, vai ter muitos braços para amenizar a tua queda. E se você não fizer isso, você vai se esborrachar no chão. Isso, meu pai, analfabeto, passou isso para mim. E a minha mãe passando isso. Salomão. Sabedoria de Salomão. E pai, será que daí dessa inspiração dessa fala do pai dele que vem, porque a gente entendeu, né, em vendo a tua história e pesquisa e tal, que você é um empreendedor na igreja também. É porque você assumiu várias frentes na igreja ali no sentido de... Na igreja... fazer... A igreja é a herança da minha mãe. Herança da minha mãe. A minha mãe, mesmo que eu saí de casa pequeno, eu saí, e é uma razão muito forte que eu saí de casa. A briga dos dois. Os dois brigavam, e aquilo eu chorava. Eu dormia num colchãozinho de palha, chão batido, e eles no outro quarto. E eu saí por causa disso. E agora, com muito orgulho, eu digo para vocês hoje, os dois morreram nos meus braços. Aliás, os 4. Meu sogro, minha sogra, minha mãe e meu pai. Os 4 morreram nos meus braços, dentro da minha casa. Os 4. Isso me dá uma alegria tão grande. Meu sogro morreu com 99 anos, 10 anos de mal de Alzheimer. E eu e a Neuza cuidando dele. Não teve problema nenhum. Só alegria. Eu tenho muito orgulho disso, entendeu? Os 4 morreram nos meus braços. Meu pai foi o mais difícil, porque ele esperou eu chegar, olhou para mim, suspirou e morreu. E para mim fechar os olhos desse homem, o olho aberto, regalado, olhando para mim assim. E para mim fechar os olhos desse homem. Passei por tudo isso. E agradeço a Deus por ter tido isso. Deus ter me dado o poder de poder estar com eles na hora difícil da vida deles. Então a vida é assim. Acaba sendo um privilégio também, né? Acompanhar. Olha, para mim nunca foi difícil isso. Os 10 anos de mal de Alzheimer dele, para mim, foi um dia. Foi um dia. E nunca deixei de trabalhar. Nunca deixei de trabalhar por isso. Não, trabalhei direto. Aí entra o valor da minha mulher. Aí entra a minha companheira. Entendeu? Porque você sozinho, uma andorinha só não faz verão. Então, como a Joyce comentou ali, nessa parte do empreendimento, o senhor teve uma relação boa com a congregação redentorista. Redentorista. A congregação redentorista, eles me convidaram para fazer uma reunião comigo em Nova York, na casa central deles. E eu fui lá e tal, fiquei lá 15 dias, só em reunião. Padre Estevão, não sei se vocês conheceram, Padre... Tinha o Guilherme, tinha o João, o Guilherme, o João, ai meu Deus, tinha um brasileiro lá também, que foi me buscar no aeroporto. Enfim, com a cúpula deles lá. Eu tinha o Estevão como tradutor. E aí, a gente... Esse Estevão é o Palito? Faleceu já também. Faleceu. Faleceu em Ponta Grossa. Então, eu fui lá e tal, e, na verdade, eu sou um fruto do Cursilho também. Eu fiz o Cursilho em maio de 1976, em Curitiba. Aí depois eu dei palestra em Cursilho, dei palestra para os jovens, o TLC, depois o PLC aqui em Telêmaco,
casal de jovens, nós fazíamos os cursos ali no Senai, entendeu? Seu Hélio de Sampaio. Hélio Sampaio, todo esse pessoal aí. Uhum. Então é uma história longa. E aí, realmente, aí depois o Parron, o padre Parron, não sei se vocês conhecem, que hoje é mais ou menos coordenador, eu encontrei com ele nos Estados Unidos, conheci ele lá, ele se formou lá e veio para cá. Aí nós começamos a trabalhar, né? Aí fomos para Campo Grande, acertar lá, estava com um problema a comunidade lá, eu fiquei lá em Campo Grande, fui lá 3 vezes com o Parron, acertamos, aí tem o histórico da igreja, né? Aí é longo. Eu participei da construção de 14 capelas aqui. Uhum. Só voltando uma página ali. Então, quando o senhor inicia então essa caminhada junto com o Redentorista, foi por conta então dos encontros da cristandade, que eram os cursilhos. Os cursilhos. Naquela época, que estava assim em voga, né? A coisa que estava bem... Estava em alta, né? Aí eu fui trabalhar num cursilho em Curitiba. Não me lembro que número que era. E aí eu dei a palestra Piedade. Aí não parei mais. Aí tinha convite, tinha um cursilho, tinha convite. Eu tinha que dar piedade. Foi um monte de tempo assim. E na verdade, para mim foi uma espiritualização muito grande. Agora, a maior virada de cabeça minha assim para o cristianismo, eu vou falar para vocês vão até falar, mas como? Você teve tanto relacionamento com esses americanos e tal, mas foi Dom Henrique. Você conheceu ele, né? Hoje bispo. Bispo. É Dom Henrique Aparecido. Ele fez o aniversário de bispado lá, ele fez questão que eu fosse lá. Eu fui lá e conheci toda a família dele, participei com ele. Deixa eu só comentar com a nossa audiência aqui, que esse que ele está comentando, que foi que empurrou, que impulsionou, ele teve um momento, um período da vida dele, que antes dele ter decidido definitivamente pela vida religiosa, ele foi caminhoneiro. Foi. Né? E daí quando a mãe... Caminhoneiro e pedreiro. Caminhoneiro e pedreiro. E quando a mãe dele viuvou, ela foi para o convento. Foi para o convento. Esse expediente é permitido, né? A viúva pode... 35 anos de convento, nós comemoramos lá com ele. 9º ano dele de episcopado e 35 anos dela. Foi a comemoração lá em Dourados, Mato Grosso. Ele veio aqui me convidar. Ele ligou de lá e falou assim, vou almoçar com você aí para te fazer um convite. E ele veio aqui na minha casa, almoçou comigo e falou, você é especial, você tem que estar lá. Eu adoro ele. É um cara... Olha, é uma pessoa que ele entende o lado espiritual e entende o lado material. Queria dar uma palhinha assim da nossa querida, emblemática, Irmã Rosa, que o senhor teve tanto convívio, tanta lida com ela e ela já não está mais aqui, enfim. Tive muita lida com ela. Tive uma reunião, veio as irmãs de São Paulo, agora, essa semana passada, junto com advogados da congregação, resolver problema que a Irmã Rosa deixou na minha mão. Eu estou envolvido seriamente com o São José. Aquele São José que vocês veem lá na beira do asfalto, eu estou muito envolvido com aquilo. A Irmã Rosa, foi a iniciativa dela, né? A Irmã Rosa me procurou um dia e falou, Ximenes, estou com muito problema, preciso de você. Falei, pode falar, irmã. Eu preciso que você assuma aquele São José para mim. Olha, tenho tanto de dinheiro, mas eu não sei como esse dinheiro resolve. Falei, tá bom, irmã, então vamos organizar. E está lá o São José. E agora, ela caiu, né? Teve problema de quadril e teve problema de memória. Aí, a irmã Daiane, que é a chefe geral da América do Sul, da congregação dela, veio aqui em Telêmaco para falar comigo, para a gente acertar essas partes aí. Aí depois lançamos os 60 anos da congregação em Telêmaco Borba, dos quais 54 a Irmã Rosa estava aqui. Então é uma história longa. Se nós for falar sobre igreja, nós ficamos aqui até amanhã, porque
Eu participei de muitas coisas. Eu participei quando o Parrom assumiu o tesoureiro a nível de Paraná e Mato Grosso. Nós tínhamos um déficit mensal de despesa, um déficit naquela época de 110 mil. E eu e o padre Parrom e o Gulim, dono da Princesa dos Campos, nós três conseguimos reverter isso para a congregação. De ter esse déficit, passou a ter crédito. E pagamos o déficit. Em 3 anos que o Parrom foi secretário das Finanças. Então tem muita história. Eu participei num TLC em Mafra. Foi uma coisa muito linda. Tive que voltar lá 3 vezes da palestra novamente. O senhor tem que vir, o senhor tem que vir, o senhor tem que vir. Então eu me dediquei muito a isso. Só para dar no contexto que ele comentou sobre os cursilhos, então eram para casais. Daí é quando ele está falando agora o TLC, então ele era da mesma linha, o mesmo esqueleto da formação, mesmo tempo de preparação, só que daí é treinamento de liderança cristã. Então aí você é jovem. Participa, jovem. Aí exato. É jovem. O TLC é jovem. O PLC é para casais. Uhum. E o cursilho, que era o antigo. E o cursilho ele é para casais. Faz o homem e depois faz a mulher. Uhum. Mas são dois cursos diferentes. Se eu não me engano, pai, eu acho que eu não sei se é o TLC, que é só do Redentorista, que a gente pensa que é tipo nacional, enfim, mas é só do Redentorista, né? Acho que o Padre Ângelo comentou isso. O Padre Ângelo. O Padre Egídio fez aqui o centro comunitário, que vocês conhecem, né? É uma obra que está aí, hoje está meio parado, eu não sei. Depende muito do vigário, né? Depende muito do vigário. Eu não tenho nada contra o nosso vigário, só acho que ele assim, ele acumula muita coisa e depois ele não consegue fazer. Mas aí é outro assunto e a minha fé continua mais ainda do que era antes e não tem problema. Eu nunca fui na igreja por causa de um padre ou por causa disso. Todos os padres são meus amigos. Por exemplo, o padre Mansueto tinha alguma coisa de relação à irmã Rosa. Eu fui lá, nunca tive problema com ele, fui resolver os problemas da irmã Rosa, também nunca ele disse não, nunca tive problema. Só que eu sou um pouco enjoado, eu só não acho assim. Vamos construir uma capela. Jimenez, toca a capela. Não. O avião tem que ter um comandante e o subcomandante. Eu sou o subcomandante, o comandante é o padre, porque a função é do padre. E outra coisa, nada material vai para frente se o espiritual estiver lá atrás. O espiritual também você não tem força se o material também não te der um suporte. Então são 2 linhas paralelas que correm juntos. Eu penso desse jeito. É Paulo, né? A fé sem obras, né? Sim. Então é assim. Mas a minha vida, ela sempre foi assim, dentro da própria família, às vezes eles falam assim que eu sou muito dinheirista, que eu sou muito isso e aquilo. Se eu fosse dinheirista, eu estava aqui com a camisa não sei do que, eu estava aqui com a calça não sei do que. Essa calça aqui é nós que fabricamos. Olha só. Entendeu? Essa camisa aqui eu comprei acho que faz uns 10 anos, está lá no guarda-roupa, peguei, para mim não tem, sabe? Não tem isso. Eu acho assim, você precisa estar relativamente vestido, limpo. Mas agora, o que manda é o coração. O que manda é o que você sente pelo próximo. E a minha espiritualidade, ela é muito forte. Ela é muito forte, ela é muito forte. A minha crença em Deus e Nossa Senhora são coisas assim que
As pessoas não entendem isso. Transcende, entendeu? Eu ouço 2 terços por dia. Antes de eu sair da cama, eu ouço 2 terços para depois eu sair da cama. O senhor é um homem aplicado. Todo dia, 6 horas da manhã, eu estou na Rede Vida. Ah, mas estava conversando com um amigo meu, ele falou, mas olha, puta, aquilo lá era bom, rapaz, mas agora, 3 dias agora seguido, hoje de manhã eu estava falando com ele, o padre está repetindo o terço, aí você não tem graça. Eu falei, bicho, eu não estou olhando a cara do padre, eu estou vendo que ele está celebrando o terço e eu estou acompanhando. Eu estou com o meu rosarinho aqui, ó. Então aquilo ali é só uma ligação que você tem. Mas a tua fé não pode estar naquilo ali. A tua fé está lá em cima. Está lá em Nossa Senhora. E quando as pessoas contestam sobre Nossa Senhora para mim, eu digo para você, qual é a mãe que dá uma faca pro filho brincar? Qual é a mãe que faz isso? Que dá uma cobra? Não tem. Isso é o dom de Nossa Senhora, bicho. Para continuar a procriação. O pai gosta do filho. Quando o filho não está chorando. Quando está chorando, vai pro colo da mãe. Se tiver com cocô, daí não quer mais sair. Então, Deus o livre. E você imagine se nós homens tivéssemos que ficar grávidos. Morria tudo antes de dar luz. Então, sabe, eu tenho teorias assim que as pessoas às vezes não entendem, acham bizarro. Bizarro. E além de tudo que o senhor faz, o senhor tem tempo de refletir e filosofar. Eu acho que é demais, né? Sabe, são coisas assim... outra coisa, eu não tenho a obrigação de rezar. Eu rezo porque eu gosto. Como o pescador, tenho que ir lá pegar um peixe, senão eu fico doente. Se eu não fizer a minha oração, eu fico doente. Entendeu? Então eu sou uma pessoa assim, né? Simples, sou bem simples, graças a Deus. Por isso que eu digo que Deus já deu muito mais do que eu mereço. Agora você imagina, eu estou com 81 anos. O que eu quero mais da vida? Eu quero ajudar o próximo. Porque senão Deus me deu tanto que não eu estou garbosamente falando aqui e vou chegar lá de mão vazia. Aí não tem jeito. Eu acho interessante, pai, a história do senhor Jimenez, como é que ele foi parar no FISC. Uma história engraçada do... Pois é, vocês querem que eu fale sobre a história do FISC? Eu gostaria, porque... Gostaria? Do começo tem da história. Tem tempo? Eu tenho tempo. Vocês estão falando... Então, deixa eu só fazer uma retrospectiva, assim, rapidinho para a nossa audiência, né? Então, nós saímos do comércio da Barranca, do Rio Tibagi, nós chegamos na Cidade Nova, nós chegamos em Telêmaco Borba, e o seu Jimenez, que está com quase 60 anos de avenida, Horácio Clabin, está contando essa história para nós. Então, essa ilustre presença dele aqui, então está ajudando a gente a somar e contar essa história, né? Essas origens. Então nós já falamos, então, ainda não falamos sobre o futebol ainda, mas nós já falamos sobre a Congregação Redentorista, sobre a Ordem da Santa Cruz, que são as irmãs, que o senhor estava falando da irmã Rosa e tal, e agora a Joyce está então instigando o senhor falando nessa parte do empreendedorismo enquanto cultura inglesa, né? Cultura de... Por que falar o idioma? Pois é. A minha esposa, ela sempre teve um sonho. Falar inglês. Corretamente, ela teve esse sonho. Aí, nós tínhamos muita amizade com os redentoristas. E o padre Raimundo Waitman, que já é falecido, tinha a mãe dele que veio para o Brasil na época e ficou na minha casa. E a minha mulher não conseguiu se comunicar com ela. E ela falava assim para mim, tá vendo bem? Se eu falasse inglês, a gente tinha se comunicado com ela e tal e tal. Tá bom, então. Primeiro dinheiro que eu ganhei, em 76, eu tive uma bênção de Deus relacionado com a Clabin e com o Arthur Bodson e com o Dr. Marcola.
que foi o seguinte: eu tinha uma loja em Alto Piquiri, de sociedade, e eu troquei por um sítio de café em Xambrê e vendi esse sítio a troco de um Pinos aqui em Canto de Abreu. E fui vender esse Pinos para Klabin. E o Arthur Bodstein, fui vender através do Arthur Bodstein. O Arthur Bodstein disse: não, a Klabin não compra. Mas eu e o meu cunhado, que é o Dr. Marcola, nós compramos. E eu vendi para eles. Aí eu peguei 8 terrenos em Telêmaco, peguei um apartamento em Curitiba, peguei um monte de coisa. E peguei um dinheirinho e falei para minha mulher, falei: ó, eu sou louco para ver uma Copa do Mundo. E a Copa do Mundo era na Argentina, em Buenos Aires. E eu peguei 10% do que eu peguei de dinheiro e fui para a Argentina assistir a Copa do Mundo, em 78. Quando eu voltei, a minha mulher estava com os meus filhos, já tinha 2, parece que tinha as 2 meninas só, no aeroporto me esperando, feliz da vida. Eu falei: puxa vida, fiquei 20 e poucos dias fora, pois ela foi me buscar de carro, feliz da vida. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei: daqui 2 anos você vai para os Estados Unidos. Não, mas que jeito que eu vou, não sei o quê. Você vai, vou falar com o padre Raimundo, você vai ficar com a mãe dele lá e você vai começar a mexer com o inglês. E se você achar algum cursinho lá, você vai fazer. Mas vai gastar. Eu falei: esquece. Esquece. O dinheiro que nós estamos ganhando é para isso. E ela foi. Eu tenho vontade de chorar quando eu vou falar isso aí, porque me emociona muito. E achou um cursinho lá e começou. Tá. Aí, somando tudo que ela foi para os Estados Unidos e eu fiquei com as crianças, dá uns 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. 6 meses, 3 meses, nós somos uma vez só junto. Porque nós nunca deixamos nossos filhos, nem com a sogra, nem com a mãe, nem com o pai, nem com a tia, nem com ninguém. Ou eu estava com as crianças, ou ela estava com as crianças. Nós nunca deixamos, nós não fizemos filho para outro cuidar, era para nós 2 cuidar. Isso era teoria nossa, minha e dela. E ela foi e eu fiquei com as crianças. E ela começou a dar aula de inglês, no FISC, de professora. Tal e tal. Nisso vem um americano fazer serviço na Klabin, conhece a dona do FISC, que era uma menina de Apucarana, solteira, fizeram amizade, e a menina: dona Neuza, o negócio é o seguinte, vou vender o FISC, vou casar e vou morar nos Estados Unidos. Aí a minha mulher chegou e falou assim: pois é, olha que pena, vai vender o FISC e tal, né? E nós não temos dinheiro para comprar, né? Quanto que ela quer no FISC? Parece que era $80 mil naquela época. E deixa eu conversar com ela. Fui lá conversar com ela e tal. Não, se me der $20 mil, o resto... Só que você vai me levar nos Estados Unidos, os dólares. O resto você me paga parcelado. Tinha que levar em espécie lá. Foi levado. A escola é dela. Pode passar tudo para ela aí, que a escola é dela. A mulher chorou de emoção. E eu também. E foram quase 40 anos de FISC. Pegamos o FISC, era uma casinha, era uma casa ali no mesmo lugar que é o prédio hoje. Pegou o FISC com 60 alunos. Com 1 ano, nós estávamos dispensando aluno porque não cabia. Aí derrubamos metade e construímos o fundo. Depois derrubamos a casa na frente e construímos tudo. Foram 40 anos de FISC, só felicidade. 40 anos de FISC. Só felicidade, só alegria, só tudo. Somando os anos que ela foi professora, dá 40 anos. Então são 2 coisas interessantes, né? Porque entre você ter vontade e depois, se você conseguir realmente provar que aquela vontade era além daquilo, então, para quem foi para os Estados Unidos, ficou um período, aprendeu. Mas, quando caiu os aviões lá no Pentágono, lá, ela estava dentro do Pentágono. Ela estava tendo aula dentro do Pentágono, em Washington. E o avião caiu lá e ela aqui.
E o lugar que ela ia era para lá, onde caiu o avião. Daí ficou tudo o trânsito impedido. Nós conseguimos conversar 3 horas da manhã. Eu desesperado aqui e ela também lá. Mas ela estava bem, mas eu não sabia se estava bem. Então, sabe, tem uma história de um tapete aí que é muito interessante também, mas eu acho que não vai ser muita coisa para mim falar. Mas então foram 40 anos de escola. Física, Daí, por que resolveram daí? Pois é, o Célio... Passar a bola. O Célio... Não, é que assim, minha mulher está com 78 anos. Da família ninguém tinha essa... Não, ninguém. Ninguém tinha. Talvez o meu filho caçula tivesse, mas ele a índole dele é diferente. Ele quer vencer na vida sozinho. Ele acha que se vencer junto com o pai ou com a mãe, ele não fica feliz. Por isso ele já está, acho que 10 anos já em Portugal. Ele mora em Lisboa. Vem passar a Páscoa conosco aqui. Vai ficar 1 semana comigo aqui. Então, e faz 4 meses eu estive lá com a Neuza, fomos visitar ele. Então a gente, sabe, rapaz, é só alegria na vida. Daí então, para vender, daí foi colocado a venda. É o seguinte, o Célio, que é o dono lá hoje do FISC, o Célio entrou conosco, criança, no FISC. E a Neuza falou, olha, esse moleque vai dar bom. Ele vai ser muito bom professor. E fomos investindo nele. Mandamos eles primeiro para o Canadá, depois mandamos para os Estados Unidos e investimos nele. Ele fala fluentemente e tal. Nós íamos nas convenções, eu ia ver a parte burocrática, ela ia ver a parte de didática com ele e levava ele para ver a parte didática, e terminava a parte didática, eu trazia ele para a financeira, que era eu que organizava, para ele aprender também. Ele aprendeu tão bem. Ficou conosco, acho que 24, 25 anos conosco. Sério, vamos vender a escola, você é o preferido. Puxa, mas é o que eu mais quero na vida. Mas eu não tenho dinheiro. Quanto que vale essa escola? Quanto vale, não importa. Quer comprar? Se eu tivesse dinheiro, eu quero. Então tá bom. Então, a escola rende tanto por mês, do rendimento você paga metade para nós e a metade fica para você e você vai pagando a escola e vai pagando o aluguel. Do outra metade sua você paga o aluguel do prédio e da metade do faturamento você paga metade para nós da escola e paga tanto de aluguel dessa outra metade e o resto é para você. Ele pegou na hora. Em casa praticamente. Não, está em casa. Ele está em casa. Ele é filho. Ele é filho. Então, sabe, a vida da gente é só alegria, cara. É só alegria. Meu Deus do céu, se você reclamar disso aqui, dessa unha aqui que está doendo, você fala, pelo amor de Deus. Então, isso que eu ia falar. Até agora nós falamos de bastante coisa, mas ainda não entramos no esporte. Porque até eu estava comentando com ele, quando ele chegou aqui, que eu joguei contra você. Você jogava no time do veterano do Cama. Sim. E eu jogava no time da Harmonia, time de moleque lá e tal. Mas então daí essa convivência, porque eu achei interessante, né, naquele comentário que você fez lá no teu escritório, a respeito de você conhecer gente na mina de carvão, jogar bola no time da mina de carvão, dali em pouco tá jogando com o pessoal da Araucária, dali em pouco tá jogando com os veteranos de harmonia, da com os veteranos de harmonia. Aí nós tínhamos o Expressinho, que jogava futebol de salão. O Expressinho também. O Expressinho foi montado, eu e o Paulo. O Paulo César Mendes. Paulo Mendes César. Não, Paulo César Mendes. Foi o tempo do Wilson Catarina, não? Isso. Foi antes do Wilson Catarina. Foi antes do Wilson. Mas eu joguei no Expressinho com o Catarina também, com o Wilson Catarina. O Wilson Catarina é muito amigo meu. Você arranjava tempo para jogar bola ainda. Ah, sim. Eu trabalho que nem um cavalo. Não dou chá de cadeira de jeito nenhum. Eu detesto quando eu marco com alguém, vamos sair 5 horas da manhã. E eu fico esperando o cara e às 5h30 o cara não chega. Eu fico louco. Porque se eu marcar com você 5 horas da manhã que nós vamos sair, 10:45 eu estou no portão da tua casa te esperando para a gente viajar. Eu assino embaixo, hein? Porque ele falou, nós combinamos que ele chegaria aqui às 14 horas e quando foi 15 para
para as duas, ele estava aqui na frente. E você sabe que 1h30 nós viemos para cá. Eu pedi para o Severo para fazer, eu não ia ter tempo, sabe? Porque eu cheguei ontem de noite, eu tenho algumas coisas da fazenda para resolver, porque não é só o problema da fazenda, é o problema que eu tenho uma empresa que compra madeira. E eu tenho 18 funcionários lá. E tenho um gerente. E eu tinha que dar ordens. Pode ver ali, no meu já deve ter entregue 2, 3 carretas de madeira na Clabinha ali. Eu entrego uma média de 5, 6 carretas por dia de madeira. Então é só para ratificar, então, né, que compromisso assumido e compromisso cumprido, né? E eu vou comentar um negócio assim que eu lembro que, viu, Joyce? Ele era agitado para jogar bola, sabe? Ele não parava, você entende? Quero achar uma de bola aqui dele. Ele não parava. Mas ele era assim, sabe? Interessante. Olha, eu lembro de você jogando bola. Essa do time lá na mina de carvão? Ali, ó, Jimenez. Esse. Cadê não, esse aqui foi no 28. Ali? No quilômetro 28. Quem que você lembra aí? Ali tem o Sabará. Sabará é o segundo da esquerda. O segundo lá. Esse é o Sabará. Esse é o Sabará. Só para você ter uma ideia, o Sabará tem 1,90 m. Aqui embaixo, ó, o Lenine. Aqui, ó. O Cacique. Não, o Cacique é esse aqui, já. Esse é o terceiro. O do meio, esse é o Cacique. O do lado ali... Ali é o Baianinho. Esse aí é o Lenine. Esse é o outro da ponta ali embaixo, agachado ali, ó. Esse aí é o Lenine. Esse é o Lino, padeiro. Esse aqui? O Lino da padaria, Esse eu não lembro. E eu sou o último lá. Esse aqui é o Porquinho. O Porquinho. Esse do lado do Jimenez aqui é o Porquinho. É o Porquinho. Então esse aqui é no quilômetro 28? 28. E o homem tá de calça social aqui, é isso mesmo? Mas é o técnico, né? Cartola, né? Esse é o técnico. Esse é o cartola. Só para colocar assim, geograficamente, o quilômetro 28 é a região onde que tinha olaria, tinha exploração de pedra para fazer macadame e tal. E tinha a estação ferroviária ali, que era um ponto de saída e tal. E também tinha uma coisa assim que ele ficou durante muitos anos, que era uma estação, um ponto de vistoria, porque tinha uma corrente. Para entrar na fazenda, tinha que passar pela corrente. Então, esse quilômetro 28 era limítrofe, saindo da fazenda. Então, ali era uma região assim, bem... Tinha armazém, tinha comércio, tinha... Sabe? Tudo modesto. Eu tinha uma lojinha lá. Mercadinho, então. Você Futuramente eu tinha uma lojinha lá. Então, era bem movimentado. Em 82 eu tinha a lojinha lá. E essa aqui, o que é? Esse aqui... Você sabe onde que é essa foto? Não tô ligado. Associação Atlética Pompeiana. Pompeia, Estado de São Paulo. Tá. Mas você tá aí? Sou o segundo ali, ó. Aqui. Esse com as asas abertas ali? Embaixo aqui, agachado. Aí. 17 aninhos. Quando eu vim para o Paraná... Tupã é perto de Pompeia? Pertinho. Quando eu vim para o Paraná, modéstia à parte, eu era moleque, eu era fortinho em relação aos outros, e eu jogava muito bem. Aí fiquei um mês lá em Pompeia, jogando aí, nesse time. Aí o dinheiro era muito escasso, aí eu voltei para Pongas. Mas eu fiquei um mês lá, jogando. Era o Campeonato Paulista. Mas você tinha que voltar, porque você tinha que encontrar a esposa ali, né? Tinha que voltar, né? Isso são máquinas que nós trabalhamos tudo com elas, né? Aquela era a máquina do caixa, aquela máquina ali, quem me ensinou a trabalhar com ela foi o gerente da Pernambucana. Não o Edson Melanda, que me trouxe para cá. Essa aqui, da direita, aqui é uma calculadora. É uma calculadora. E não precisava pilha. Viu? O que trouxe eu para cá, o gerente da Pernambucana, chamava-se Edson Melanda. E quem me ensinou a trabalhar ali foi um outro gerente que veio para cá, Leonadir Damasceno, que foi meu sócio quando nós abrimos a casa, a Mercadão dos Tecidos, em frente à Pernambucana. Eu abri de sócio com ele. Do lado da Discorama. Isso. Onde era... antigamente era Casas Blanc. Casas Blanc, é. Lembra da Casas Blanc? Onde é Carisma ali hoje, né? Por ali, né? Ali. Não. É onde é a Magazine Luiza.
Magazine Luiza, tá. É onde era o Magazine. Onde a Carisma era meu, para aquele prédio. Eu vendi para a Sony. Aquele prédio era meu, eu vendi para a Sony. E aqui é? Aqui uma voltinha na loja. Aí é dentro da loja. Lá, né? Passei ali do... E aqui é na porta do elevador. Nas instalações lá. Aqui, deixa eu ver se esse aqui é um vídeo. Vamos dar, olha lá, ó. É um videozinho que a gente gravou visitando o seu Gimenez lá. Então, para quem não tá mais em Telêmaco e quer matar a saudade do Armarinhos Paraná, aí, ó, Armarinhos Paraná por dentro. Continua, acho que um dos salões assim mais amplos da avenida, né? Hoje é a loja maior, né? A loja ela tem no total 3.000 metros, 1.500 metros de 1.600 metros de venda, a salão de venda. Mas vocês têm loja física e virtual também? Também. Não aqui. Aqui não tem virtual? Tinha. Ah, tinha. Mudamos tudo para Maringá. Ah, tá. Porque Maringá já é um centro atacadista. Então lá em Maringá nós temos um mini shopping nosso. E que nós temos 5 lojas lá e tem mais lojas alugadas lá. Ali mais uma imagem. Eu trouxe essa. Ah, não, esse aqui é Casa Guri. Mas eu trouxe essa para perguntar, né? Onde que é Casa Guri? Será que era concorrente na época, não? Ou se era. Era? Aonde na avenida ali? Ela ficava do lado de cá. Eu não estou entendendo essa foto, porque ela era do lado de cá e parece estar do lado de lá. Será que está invertida? Não tá porque está escrito Guri, não dá para você ler, né? Então não é. Não está invertida a foto. Mas era de roupa também? Era de roupa. Aí nessa época já tinha muita concorrência. Dá para observar que já tinha asfalto, né? Já tinha, então... não, isso aqui já foi praticamente 73... Aquele bar ali não é o Majestic, não? O Majestic é do outro lado. Era de frente da loja. Que era o Carlos Zanetti. Carlos Zanetti. Tá. Aqui uma foto, né? Só para ilustrar. Quanto que cresceu a cidade, foto, né? Cresceu muito. Começo dos anos 2000, não me recordo. Como eu sabia que ia conversar com você, eu perguntei para um corretor de imóveis. Eu falei assim, me diga uma coisa. Existe alguma diferença de preço do lado da rua, de um lado ou do outro lado da rua? Existia antigamente. Ele falou assim, ó, lógico que o ponto forte é a loja, o tamanho da edificação, etc e tal. Mas tem diferença de preço do imóvel, do aluguel. Sendo interessante essa informação. Tinha. Interessante, né? Tinha. Do meu lado era bem mais barato. Ah, é? Porque era um lugar mais de sol. E do outro lado, à tarde era sombra. E o movimento de gente era do lado diferente. Podemos considerar então o lado direito. Se você falar que a loja tua é do lado esquerdo, como quem vai para o Socomin, por exemplo. Então o lado direito é menor o valor do terreno. Menor valor. O meu lado é menor valor. Interessante, hoje né? até não é tanto. Hoje até tá mais ou menos equiparado. Mas quando eu comprei a primeira parte lá, eu paguei bem menos do que se fosse do outro lado. Interessante. Isso é verdade. Agora Aí é como eu disse para você. Aí é o seguinte, eu acredito em mim e acredito que Deus vai me ajudar. Aí o freguês chegava assim, vindo pela sombra lá, assim, cruzava a rua e entrava aqui. Você ficava na porta, venda guarda-chuva, aqui também tem sombra. Seu Gimenez, agora essa versão, o que é? Anos 70, 80? Essa é lá, seu Gimenez. Essa versão aí. Ali tem um Bamerindos, né? E do lado do Bamerindos, 70 aparentemente... eu acho que isso aí já era 78. Já tinha ali do lado do Bamerindos a Casa Lima? Tinha a Casa Lima lá. Antes da Casa Lima lá era o Supermercado Jangada. Dá para você até ler lá, Supermercado Jangada. Era o Jangada. O Jangada morava numa casa aqui no fundo. Hoje a casa ainda é da mulher dele. Ele já faleceu. Essa rua que sobe aqui é 1º de maio? É 1º de maio. Quem que inventou o azulão da avenida? Isso aí já veio de Arapongas. Já era lá? Lá em Arapongas já era. Armarinhos Paraná, o azulão da avenida. Só que era menor a loja lá. No começo o que era aqui era lá. Só que depois aqui eu já aumentei na frente, eu derrubei aquele prédio velho e já fiz esse novo aqui, ó. E aí já comprei o terreno do fundo
e já fui construindo lá no fundo. Depois comprei o outro lá daqui, onde é cama, mesa de banho, imóveis. Então agora ele emenda com a rua de trás, que é a Reginaldo Guedes Noceira, né? Ele tem 3 saídas, né? Para 1º de Maio, para Reginaldo Guedes Noceira e para Avenida Horácio Clabin. Aqui é um show na porta Isso, da a loja? gente fazia muito show no sábado ali. Entendeu? O Sevério ficou muito tempo organizando esses shows aí. E lotava de gente. E acaba sendo um momento de atração, né? Porque o pessoal para e... Aquela outra foto que você mostrou, a Pernambucana, como é que era? A Pernambucana ali. Uhum. Parece que tem uma carroça aqui. Tinha muita carroça na avenida. Uma charrete aqui, ó. Tinha charrete, carroça. Um ônibus, né? Ônibus. É um jardineiro ali. Isso aí parava do lado da loja. É? Ali tinha Seu Mineiro, que tinha uma joalheria ali, Seu Mineiro. Eu lembro. Lembra do Mineiro, né? Lembro. Então era vizinho meu. Mendes Abrão? Mendes Abrão. Mendes Abrão, né? Mendes Abrão. Nome da loja. Onde hoje ali era muito amigo meu. Agulhinhas ali, né? Onde é Agulhinhas. Era o relojoeiro. O Mendes Abrão. O joalheiro, o relojoeiro. Eu vendi muito suspensório para ele. É? Então essa aqui, meu cliente suspensório. Essa foto aqui, ela foi veiculada na revista Panorama no ano de 1962, então teve uma reportagem com relação à empresa, a Clabin, e daí eles deram essa passagem assim pela cidade, né? Então aqui em 62, não tinha asfalto, não tinha nada. Então esse espaço que está aqui, que está aquele senhor ali, ó, aquele ali, o seu Levi Sutil Gabriel, que ele na verdade ele era o dono, estava esperando o ônibus aqui, né? Era um ponto de ônibus aqui. E aqui ele vendeu esse espaço que não tem nada ali, ali ele vendeu porque a gente chamava de Seu Antônio, que na verdade não era Antônio da Terra Santa, era outro nome que eu não lembro qual que é agora. Mas a gente chamava ele de Seu Antônio. Seu Antônio. Então ali então foi a casa, o Bazar Terra Santa. Bazar Terra Santa. Então, o Seu Antônio, uma vez nós nos encontramos num dentista, nós ficamos umas 3 horas no dentista conversando, até o dentista atender ele, depois atender eu. Aí conversamos bastante, eu e ele. Se dava muito bem com ele. Só para volta ali um pouquinho, Joyce, faz favor. Só que com bastante boa vontade, você enxerga a fumaça da fábrica. Isso que eu lá no fundo. A chaminé tá lá. Aqui. Você vai ter que ter bastante boa vontade, mas está lá, sabe? Ai, pai, é difícil, hein? Tá a pessoa tem que imaginar. Não descaracteriza, né? Desfoca. Mas enfim, é isso aí. Um passeio lá. Então, de novo, dentro da loja, a loja antiga, né? Essa aí é em 68. Essa foto aí é em maio de 68. As portas aqui, as 3 portas aqui eram de madeira, com cadeado. Passava a corrente e botava cadeado. Aí o meu sócio que mandou fazer porta de aço aí. Essas 3 portas de aço. Você estava comentando que quando vocês compraram, já dormiram dentro da loja? Eu tive que dormir dentro da loja. Ele foi embora para comprar. Aí ele foi em Pedreira, comprou um caminhão de louça. Cara do céu, ficou tudo ali. E não tinha essa calçada foi feita depois. Quando inaugurou não tinha, só tinha o degrauzinho ali. Ali é a terra. Uhum. Aí ele enchemos ali na beira das portas ali de prato, caneca, xícara, pires, meu Deus do céu. E essa é a minha querida. Essa, a mãezinha. Essa aí é coisa de louco. Essa mulher, eu fiquei 1 ano sem entrar no cemitério, chegar na porta e voltava para trás. Ela está sepultada onde? Aqui. Aqui mesmo? Aqui. Meu pai também. Pois é, essas são as heranças, as melhores heranças. Meu sogro e minha sogra em Arapongas. Eles já tinham comprado o terreninho deles lá. E eles nós compramos aqui. Boas fotos aí, boas lembranças. Acho muito bom para nós que a gente, né, gosta de contar essa história de Telêmaco e tal, ter fotos da fachada da loja em várias épocas, né? Principalmente uma loja que dura tanto tempo, porque os registros são raros, né? Então, eu acho muito legal ver. O tempo de ficar aberto, né? É muito difícil você acompanhar várias gerações. O mercado durante tanto tempo. A dificuldade, porque assim, o comércio é cansativo.
fisicamente, mentalmente. Porque você tem que estar se renovando todos os dias. A venda parece que é muito fácil, mas a venda mesmo profissional, para você poder resistir todo esse tempo, se não for uma venda profissional, com muita dedicação e com muito estudo, que tipo de mercadoria que você vai. Muita gente chegava e falava para mim assim, por que você não põe só mercadoria de primeira aqui? A minha clientela, na época, era mina de carvão, 28, fazenda velha. Sim. Então eu tinha que ter a mercadoria adequada para o meu público. Então isso leva às vezes o comerciante a ficar com a cabeça meio bilolada. Ele fala, não, vou pôr aqui uma mercadoria cara aqui que eu vou vender e vou ganhar mais. Aí ele se perde. Então, assim, exige muita cautela no investimento da mercadoria, existe muita cautela no markup da mercadoria, existe muita cautela, sabe? No relacionamento com o cliente. Existe muita cautela na compra. Você tem que saber o que o teu cliente gosta para você comprar. Você não precisa gostar da mercadoria, mas você precisa que você tenha absolvido que o teu cliente, meu cliente vai comprar aquela camisa xadrez, então eu vou levar aquela camisa xadrez. Puxa, mas eu estou achando feia, mas meu cliente vai gostar da camisa xadrez. Cada cabeça é uma sentença, cada um gosta de alguma coisa. Então, você conhecer a clientela faz parte do sucesso da empresa, sem dúvida nenhuma. Quanto mais cliente você agradar, mais sucesso a empresa tem. Então não importa você se agradar, importa você agradar. É diferente. Eu vou fazer isso porque vai me agradar. Não, no comércio você não pode fazer isso. Você tem que fazer isso para agradar o teu cliente, não para você ser agradado. Você tem que se dedicar ao cliente. Só assim você consegue fazer com que a empresa esteja de pé em 57 anos depois. Porque, na verdade, a gente chegou aqui, já tinha sido nomeado o município. O município tem 61 anos. Mas a prefeitura terminou praticamente no ano que eu cheguei. Estava terminando no ano que eu cheguei. Aí que seu Périx Pacheco tomou... Primeiro prefeito e tal. Bacana. E esse pessoal que é o teu time, quem são aqui os pessoal da loja de Telêmaco? Esse é o grupo Essa foto bonita aí com... Os colaboradores. Esses são os colaboradores de Telêmaco. Esse é o novo gerente, depois que o Sevério se aposentou. Veio uma gerente da nossa empresa lá de Maringá, veio para cá, ficou 4 anos, aí esse rapaz pegou e está indo bem. Está indo bem. Essa é a equipe hoje, não está todo mundo aí não, falta acho que uns 5 ou 6, mas essa é a equipe que toca a loja hoje. E a eles, como a época do Sevério, a loja, eu, como proprietário, devo muito a eles. Devo muito a eles. Ao Sevério, que ficou lá 40 anos comigo, esse rapaz está indo muito bem. A gente deve... Eu sempre falo para eles, eu falo, olha, eu não sou ninguém sem vocês. O meu discurso para eles sempre é assim, eu não sou ninguém sem vocês. Então nós temos que ser uma família. Vamos discutir, eu vou chamar atenção, vocês vão atender, vocês vão se defender, eu vou aceitar, mas vamos trabalhar unido. Para o bem de vocês, para o bem da empresa, para o bem, a empresa indo bem, ela pode pagar melhor vocês, e vocês podem ajudar o marido de vocês a ter uma vida melhor. Então é uma corrente. Vocês me ajudam e a empresa ajuda vocês. A gente só trabalha se for assim, pensando em família, em respeito. A gente pode até discutir, mas quem tem razão, tem razão. Se vocês tiverem razão, eu dou a mão palmatória, não tem problema. Porque aqui nós todos estamos imbuídos de uma finalidade, que a empresa vá bem. Então, eu não conseguiria explicar para você, então, da nossa honra, né, de ter você aqui,
a ilustre presença. E eu digo assim, tem alguma pergunta que a gente não fez, que você gostaria que tivesse feito? Assim, o que você acha que ficou faltando para você falar? As minhas coisas se resumem em uma coisa só: gratidão a Deus. Gratidão às pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu tenho imensa gratidão por todas essas pessoas. Gratidão à minha esposa, porque ela me deu 4 filhos maravilhosos. Gratidão aos meus filhos. Gratidão aos amigos que eu tenho na congregação, que me dá muita força. Então a palavra é gratidão. E gratidão a vocês por dar essa oportunidade para me expressar a minha alegria e a minha gratidão a Deus. Então acho que assim a gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui escrevendo uma página, e essa página então vai entrar para uma biblioteca virtual. Nós agradecemos isso profundamente, porque o que nós estamos conversando hoje aqui, isso vai ficar assim como, eu espero que seja assim como motivacional, que seja assim coisa que ajude, porque quem amassou barro, quem viajou no Ivan Maguete, né? Então veja lá o que foi que nós, a lição que nós tivemos hoje aqui com relação à parte de empreender, a parte de se desenvolver, vender uma meia para uma pessoa e daí a partir dali você descobrir um grande vendedor. Então isso aí é muito importante. E assim, depois de tudo isso que nós ouvimos, de toda essa reflexão, e ele sempre citando a presença de Deus na vida dele, da família dele, a gratidão pela esposa dele, eu tenho certeza que nós podemos dizer então, muito prazer em conhecê-lo. Prazer é meu.